Boa noite, senhores. Voltando hoje, shiur número 29. Besiata de Ishmaia. Vamos lá, Morav e Rabotai. Morrendo de saudade de todos vocês. Kal Kadosh. Eu vou ler um trecho aqui, o livro Ohil atrás, em nome do Rav Yehiel Meir Sukar Shlita. Ele traz aqui um shiur dele, mas eu vou pegar como primeiro trecho desse shiur como uma Magdamá, como uma introdução do shiur que nós vamos falar hoje, e acredito que também nós vamos dar sequência Beshat Tovah Mutzlachat semana que vem, Bezrat Hashem. Prestem atenção que eu vou ler, e aí vocês vão entender o tema que nós vamos falar. Dando sequência, lógico, sobre Tefilá. Como título do shiur, nós podemos dizer que não existe uma reza em vão. Não existe. Chová alenu leshanen. É uma obrigação sempre repetir, voltar, pensar no que? Chegar minidmesh atefilá lo naanet miyad asul leityash. Que mesmo que pareça às vezes que nós não fomos atendidos por Hashem, é proibido desistir. E assim nos ensinaram nossos Chachamim, en tefilá chozeret rekam. Não existe uma tefilá que ela não volta, que é em vão, que se perde, que caiu. Não. Toda tefilá é válida. Gam im lo itkabela hayom, presta atenção. Mesmo que eu observo, entendo que ela não foi aceita hoje, não foi atendida hoje como eu pedi, ela pode ser aceita, ela vai ser aceita onde? No futuro. Preste atenção que eu vou ler agora. Veim lo leholeze, se não vai ser para esse doente, hitoi lehole aher, ela pode se servir para outro doente. Me corrijam, porque tem a mania de falar pode servir. Não, ela serve. Se ela não volta, se a tefilá é sempre válida, então se não serviu para esse, serve para outro rolê, lo aleno. Vegam im lo ha'ila ledor ze, to'i ledorot habaim. E se nós vemos que não serviu para essa geração, vai servir para outra geração futura. Ou seja, são coisas aqui, bombas, cada coisa aqui, nós estamos vendo que tudo, quando uma pessoa faz tefilá, serve, e nós devemos direcionar nossa tefilá por um motivo que nós queremos, nós estamos pedindo, direcionar, lógico. Por exemplo, vocês se assustaram, eu também. Se não é para esse doente, serve para outro. Mas eu tenho que direcionar. Seja qual for minha reza, não tem que ser uma reza assim. Quanto mais eu especifico, direciono, melhor. Só que aqui o Rav está nos dizendo, nós temos a obrigação de direcionar, mas quem coloca a tefilá, a reza, no lugar certo e na hora certa, é Boreolá. E isso faz parte, demonstra a sua misericórdia de Akadosh Baruch Hu. Essa introdução, e Bezrat Hashem, nós vamos ver aqui, para ilustrar, nós falamos que a reza existe, ela se aceita de imediato, como também não de imediato, e ela vai ser aceita não agora, mas para frente. Então vamos ilustrar aqui uma tefilá que ela foi aceita imediato. Então eu separei aqui uma história, que é a seguinte. Existe um Rav, existe lá um asilo em Bnei Brak, chamado Arugot HaBosem. E tem um Rav responsável desse asilo. E como Rav, o bom costume visitar dia a dia os quartos dos idosos para ver está tudo bem. E não só está tudo bem, também dá ânimo, injetar ânimo, né? Mitzvah Gedolá. Então, ele fazia isso todos os dias.
entrou num quarto, ele viu que um senhor de idade estava sentado e chorando. Não conseguia parar. O Rav se impressionou, perguntou, só que o senhor lá não parava de chorar. Até que ele conseguiu uma trégua. Quando a hora, me conta. Aí o senhor falou o seguinte: Vehimatoil, que adianta eu te contar? Já perdi as esperanças. Quer dizer, não tem sentido, já foi. Como nós falamos, já era. O Rav não desistiu. Falou, Shlomo Amelech fala de Agabelevish. A gente estuda a Gemara, fala esse rena, passa para o outro. O Rav falou para ele: nós não sabemos por onde pode vir a Yeshua, que nem a Israel para Shat HaShavua. Nem imaginava que o mar ia abrir. Imaginava qualquer coisa, mas não que o mar ia abrir. Então fale, conta. Conseguiu tirar do senhor, do idoso, a seguinte história: que mais de 50 anos atrás, ele veio da Europa com seus 2 filhos, e a Sochnut, como chama a Sochnut? Agência judaica, colocaram eles num moshav, num kibbutz, e deram um pedaço de terra para ele trabalhar e se sustentar de lá. Ele foi, passaram uns dias, e ele percebeu que o vizinho, que não tem filhos, ganhou um pedaço maior de terreno. Isso incomodou ele muito. Certo? Ele não tem filhos, ele ganhou um pedaço maior. Então não está certo isso aqui. Aí entrou a inveja. Entrando a inveja, começa a pecar. Ele, o que ele fez? No meio da noite, da madrugada, como era a divisão dos terrenos? Através de uma marcação de pedra. Uma pedra. Ele mexeu numa determinada noite 10 centímetros. Foi indo, percebendo que o vizinho não percebia. Que 10 centímetros não... E aí ele foi indo, Rabotai, até quanto? 1,5 metro. E aí ele parou, porque aí já estamos igual. Se acalmou. Rabotai, anos e anos ficou assim. E ele na dele, vivendo, vizinho. Chegou uma hora que ele deixou esse lugar, a vida continuou, e agora ele está, o Rav está contando para nós, agora ele está em uma idade avançada. Um senhor idoso despertou a dor do erro que ele fez, que está se aproximando Yom Adin Gadol, do dia do julgamento final, depois de 120. Então começou a roer, começou a pensar: e agora? Como eu posso fazer para consertar? Vai achar o vizinho. Ele nem lembrava direito das coisas, pela idade que ele tinha. Só lembrava do erro que ele fez. Então ele chorava: como eu posso letaken na minha uvad que ele fez? Então ele chorava. O Rav contando para nós, lo yadati malomarlo, bemet, como eu consigo ajudar esse senhor? E bemet ele estava muito triste, muito amargurado. Morav Rabotai, o Rav contou, yesh rak echad sheyachol lasot, só tem uma solução que pode fazer você encontrar teu vizinho outra vez. Quem é? O único que pode fazer você encontrar teu vizinho, só Boreolam. Então, senta, faz tefilá, chora para Hashem do fundo do teu coração. Se a gente não sabe Yeshua, Boreolam pode te trazer a Yeshua a salvação. Rabotai, passam 2 semanas, ele ouve que alguém bateu na porta do quarto dele. Ele abre a porta, quem é?
Como vocês sabem? Acertaram? É o vizinho. Aí ele ficou quase coitado, né? Quando ele viu isso, ficou super assustado. Ele próprio, e a cores, abraçou ele, deu um beijo, certo? Como você soube que eu estou te procurando? Lá o senhor não está entendendo nada. Aí ele contou o seguinte: eu vou te contar, não sei que você está, mas esse asilo está em Bnei Brak. Então eu fui convidado numa festa aqui em Bnei Brak. É uma simcha. Só que eu procurei, lógico, uma mesa onde senta as pessoas da minha idade e acabei não achando. Então eu sentei onde jovens senta. E realmente o papo dos jovens não vai. Eu já estava incomodado. De repente eu ouço um jovem falando para um Rav que sentou lá na ponta, que vou dar: Rav, o senhor pode me passar, por favor, a salada, o prato que está aí do lado? E ele falou um nome, sobrenome. E quando eu ouvi esse sobrenome, opa, eu conheço esse sobrenome. Fui, na minha mente, era meu vizinho do Moshav. Aí eu perguntei para esse Rav: por acaso você tem esse sobrenome? Conhece um senhor com esse sobrenome? Ele falou: eu conheço, justamente meu pai. E esse meu pai, ele está aqui no asilo, aqui pertinho desse salão de festa. Aí o senhor falou, já que era festa, eu não tinha muita paciência. Falei: sabe o que? Deixa eu matar saudades, visitar você. Então, olhem só. E ele foi até lá, que se chama Zaken. Quando ele foi até lá, bateu na porta: eu vejo você, então por isso eu gostei de te ver. Aí o senhor que estava chorando, o idoso que estava chorando, explicando para ele que simcha de te ver. Aí, você lembra, faz 50 anos atrás, que nós éramos vizinhos, ele estava tão arrependido, chorando, que pediu para ele perdão, e esse senhor Bemet perdoou. Nós estamos vendo aqui, Rabotai, uma tefilá que imediata foi aceita. Eu preparando o shiur, me aconteceu uma coisa bem parecida, um pouquinho diferente, mas no Shabbat aqui, nesse Shabbat, nós estávamos sentados. Quem conhece lá a Seudat Shelishit, no Bet HaKnesset, da Mekor Chaim, tem muita gente. Baruch Hashem, o Shabbat estava cheio também. E cada grupo tem sua área onde sentar nas mesas. É quase fixo. Então, você tem que perceber que realmente, se você vai sentar, cair de paraquedas, Bederech Klal tem um grupo que senta nessa mesa. Não é especificamente, mas do lado, são as áreas. É normal isso, acontece. Ontem, Shabbat, aconteceu uma coisa diferente. Que o quê? Eu vou lá na nossa área, sento lá. Aí tinha 2, 3 pessoas que também sentam conosco. E de repente tem um lugar vazio com uma halá, que alguém pôs no prato. Aí começaram a chegar algumas pessoas que sentam aqui. Aí uma pessoa que estava do lado desse prato da halá, quando uma pessoa que senta, é normal, ele pega a cadeira. Aí ele avisava: não, tem gente aqui. E ele falou para algumas pessoas: tem gente. Isso realmente me incomodou, porque não existe reservar lugar. Uma vez, 1 minuto, o cara está chegando, olha, ele já está chegando. Beseder. Não estou falando agora certo ou errado, mas foram várias repetições. E realmente chegou um momento que não dava mais, que chegou alguém que senta lá. Então eu falei: olha, senta aí. Quanto você pode guardar o lugar? E justamente era uma pessoa que não sentava aqui, nunca. Como eu sei? Porque depois eu percebi que era a pessoa que ele veio. Aí o que estava, entre aspas, guardando, falou: desculpa, eu não consegui mais, em outras palavras. Aí ele foi sentar em outro lugar. Eu olhei que era aquela pessoa. Eu não estou falando outra vez certo ou errado, mas eu vi que era uma pessoa que está numa situação muito sensível. Muito sensível.
Então aí me despertou, e aí, o que eu fiz? Aí eu tenho que pedir, eu vou pedir perdão. O que me custa? Tenho que não, sim ou não, vou pedir sim. Só que, Rabotai, é uma situação, quando eu vou pedir? Está no meio da Seudat Shelishit, eu vou levantar, aí ele ia ficar envergonhado, certo? Porque eu sou pequeno, né? Todo mundo ia ver, um cara como eu indo até lá, ia ver. Então ele ia se envergonhar, sei lá. Aí eu terminei Birkat Hamazon. Aí eu vejo que ele continuava fazendo Birkat Hamazon. Falei, Ribono Shel Olam, eu não tenho quando? Eu acostumo, desculpem o kavod de vocês, aí depois da Seudat Shelishit tem shiur em cima. Eu acostumo ao shirutim para ouvir o shiur. Aí, num caminho que eu estou indo para o shirutim, eu faço o Borei Olam. Eu não tenho como conversar com ele. Ele estava fazendo Birkat Hamazon. Eu já terminei. Se eu vou ficar esperando, todo tipo de situação ia ser raro. E também falando, desculpa que... Falei, Borei Olam, eu não sei, eu vou no shirutim. Talvez quando eu sair, me faz ele aparecer na minha frente. Por favor. Rabotai, quantas pessoas tem subindo o Seudat Shelishit? Quantas pessoas? Escadas e... Não, ele podia subir por várias... Fui no shirutim, pelo kavod, saí, andei alguns metros, que eu vejo na minha frente o fulano. Na hora, pachut. Aí Baruch Hashem pediu desculpa. Atendeu na hora. Não tenho dúvida. Agora, isso é um exemplo. Vocês podem achar, eu fiquei assim. Outra história que pode acontecer a Tfilah, mas aconteceu, quem conta essa história, Kurav Pesach Kram Shlita, ele conta que em 1985 recebeu um telefonema o Gaon Rav Yitzhak Meir Shor, Zecher Tzedek Livracha. Ele era Rosh Yeshiva Torah Vadat, nos Estados Unidos. Falecido, eu acho. Faleceu. E recebeu em 1985 que, olha, na tua shchuná, no teu bairro, tem um casal novo que foi morar aí perto de você. Eles não cumprem Torah Mitzvot, tristemente, são afastados da Torá, mas de repente, quem sabe, você consegue aproximá-los. Diz a história que assim foi. Realmente o Rav, ele saiu na rua, entrou no carro, ele percebeu que tinha um vizinho novo e fez kesher, e fez contato. Conversa aqui, conversa lá, convidou ele uma janta de Shabbat. E realmente era um casal muito bom, bem simpático. Aceitaram o convite, foram comer na casa do Rav sexta-noite. E aí foi um Shabbat lindo, e foi a conversa, dia de semana, a amizade cresceu, e aí Baruch Hashem começaram a se aproximar no caminho da Torá, até que o Rav aconselhou eles irem procurar Yeshiva de Or Sameach em Monsey. E Baruch Hashem, eles foram lá, o casal, e Baruch Hashem ficaram Haredi, cumprindo o Torah Mitzvot. Ele deixou de chamar Mark e começou a chamar Moshe David. Baruch Hashem. Chegou na festa, os Hagim, eles foram visitar o Rav Shor. Aí eles falaram para o Rav Shor, Rav, você sabe, eu lembro quando eu era criança, eu tinha parentes religiosos. Só que meu pai desenhava eles como astronautas, ETs. Então nós tínhamos medo de ter aproximação. Mas agora, Baruch Hashem, que eu entendo o que é a Yahadut, o que é a Torá, eu gostaria de ter contato com eles. O Rav Shor foi atrás e descobriu que exatamente um dos parentes deles era um grande admor que morava em Borough Park.
um grande Rebbe que morava em Boropar. Fez contatos que iriam visitar em Chol HaMoed Sukkot. Aí eles, Baruch Hashem, eles ansiosos, o que vai acontecer? Nós vamos lá na casa do Rebbe em Boropar, será que vai dizer, não, eu não conheço vocês, quem são vocês, sabe? Eles foram até lá, pelo contrário, foram super bem recebidos, tal, conversa vai, conversa vem, aí chegaram, sim, somos parentes. O Rav, o Admor, perguntou para o Moshe Duvid, falou o seguinte, me diz uma coisa, você tem uma tia chamada Marta? Aí ele falou, sim. O Admor falou, eu acho que eu fui Sandak, o filho dessa Marta, faz muito tempo atrás. Aí o Moshe Duvid falou, não, o Rav está enganado, porque essa Marta não tem filhos, teve 2 filhas. Mas eu fui para Bronx, e eu fui Sandak lá, dessa família. E quem foi? Eu sei que a Marta estava lá. Aí a Rabanit, esposa do Admor, falou, peraí, Moshe Duvid, você não nasceu em Bronx? Falou, sim. Então o brit de quem foi? Seu. O Admor ouviu a conversa, ele ficou assim. Ele começou a contar a história. Bemet, se foi o seu, deixa eu te contar. Então foi teu brit. Uai. Desde que teu pai casou, realmente ele casou, já não era religioso, com sua mãe também não religiosa, então não tínhamos nem como ir no casamento, não tinha ambiente, em vários aspectos. Então acabamos nos afastando, não tinha como. De repente nasceu um menino e ele quis chamar um rabino como o único parente, me perguntou se eu posso ser sandak. Só que na hora eu falei, não, como posso ser sandak? Primeiro, quem falou que você vai chamar o quê? O Moel, fazer o Brit Milá. E que Moel? Comida kasher? Vestimenta, tzniut e resto? Talvez, Bemet, pensei em não ir. Só que a Rabanit, que está aqui, me puxou, convencendo, falando, peraí, Alti sabe Shvilava, não viaja pelo pai, viaja pelo Tinok Shelochata, viaja pelo bebê que não pecou. E na hora que você vai segurar esse bebê, reza para ele, Bezrat Hashem, crescer, ser um Yehudi Agun Vekasher. Que esposa, como é importante procurar uma esposa. Chamati lekolá e fui até lá. Segurei o bebê no meu colo na hora do Brit Milá e fiz tefilá no fundo do meu coração que Bezrat Hashem, que ele seja um Yehudi Kasher temente Hashem. Rabotai, estou esperando até hoje, ele falou. Quantos anos passaram? Mais de 28, 30 anos, Baruch Hashem, eu estou te vendo agora. Não foi imediato. Vai lá saber. Kal Kadosh, me acompanha aqui o raciocínio. Tem, quem traz isso, Rav Levinstein, Shlomo Levinstein, Matok Kaor, e traz aqui o Magid Miduvna, a passagem da Torá Kedoshá, em que Avraham Avinu, Hashem contou que Sedom vai morar, não está indo no caminho de Hashem, e se não fizerem tshuva, tchau, não tem o que fazer, vai destruir Sedom vai morar. Interessante que Hashem avisou Avraham Avinu. Fala Hashem, Hashem amar amechase ani be Avraham, asher ani oseh. Eu posso ocultar isso de Avraham Avinu? Aí vem a Torá fala de Avraham, ayo yele goi gadol, ve atzum v'nivchu b'kol gei haaretz. Tem o próximo passo que Hashem falou que eu não posso ocultar isso de Avraham. Hashem está descrevendo aqui na Torá que Avraham vai ter o grande povo, descendência abençoada e tudo isso aqui. O Magid Miduvna, como muitos Mesfarshim, perguntam qual a ligação desses psukim. Quer dizer, Hashem estimulou Avraham Avinu a rezar por Sedom, certo? Prova é que Avraham depois talvez tem 50 sadikim,
tem 45, e foi indo até ver que não tinha nenhum tzadik em Sedom. Nem 10. Então, mas depois está escrito que Abraão Avinu vai ser um grande povo. Qual a ligação disso? Então, Magid Midumna, como o seu caminho, ele traz um mashal. Preste atenção que ilustra o que nós estamos falando aqui. E está sendo ensinado isso também para Abraão Avinu. Morai verabotai. Ele é Pesach, véspera de Pesach, onde for é uma bagunça. Em todos, desde dentro de casa até fora de casa, no comércio, o que for, no shuk, certo? Principalmente em Eretz Israel, ou nas ruas judaicas, onde é véspera de Pesach, ou de roupa, ou de comida, o que for, tudo é bagunça. E muita gente. Bom, Rabotai, chega numa dessas Erev Pesach, todo mundo vai ver, chega um homem que ele precisaria comprar, certo, uma roupa, um terno, para o único filho que ele tem. Então ele vai lá na loja de ternos, ele chega lá, não dá ainda para atender, fica na espera, tinha uma fila quilométrica. Ele esperou, Rabotai, mais 20, 30 minutos. Chegou a vez dele de alguém atender ele, o dono atendeu ele. Falou: o que você quer? Eu quero um X terno. Bom, qual é a medida? Aí o cara falou: a medida é, eu quero um terno para o meu filho único querido P. Falou um determinado, na verdade não sei se é P ou M, ficou nessa dúvida tal, 40, 42, 46, ficou na dúvida. Aí chegou o dono da loja e falou: tá, traz o Ben. Cadê o Ben? Cadê o filho? Não, está em casa. E como que você quer? Se está em casa, traz ele. Não, mas como vou trazer ele? Uai, peguei 3 ônibus. Não dá. Deixei ele lá, é Pesach, trânsito, já era. Eu vim sozinho. Tá, se ele Pashut, me dá uma medida de menino de bar mitzvah. Aí o dono falou: não existe menino de bar mitzvah. Tem meninos Ben Porat Yosef e tem meninos ou de 30 ou de 60 quilos. O que você quer? Não dá. Traz, eu... Sim, não, sim. Embererá, tchau. Vai buscar o filho. Foi lá, demorou 3 ônibus, o dia inteiro. Chegou na loja. Você acha que atendeu ele na frente? Não, esperou outra vez. E aí o que estava na frente, ele ouviu o mesmo papo. O que da frente falou: você pode me dar um terno? Sim, qual é a medida? Falou uma medida, não sei se entre isso e isso. Tá bom, cadê o filho? Não, meu filho eu deixei em casa. Aí, mas espera aí, teu filho quantos anos tem? 13, vai fazer bar mitzvah. Então, pega esse. O cara olhou de trás, o que você ia fazer? Ficou espumando. Como assim? O Ribono Shel Olam, o da minha frente, itpotzet. Rapidinho. Como? Exatamente igual, você deu um terno para mim, não? Atalo mitbayesh. Chegou o dono, Tawel Bala, calma, não grita, calma, deixa eu te explicar. Você falou para mim que é teu único filho, não é? Ok, se eu vou te dar qualquer terno que imagino, se não der certo, você vai levar, até se me devolver, provavelmente Hanukkah, certo? Eu vou perder isso aqui. Mas ele vem por Yosef, tem 13 filhos. Se não entrar um, entra outro, certo? Pashut, então por isso que eu dei para ele assim. Falou a Kadosh Baruch Hu para Avraham Avinu: Titpalel, reza. 50, 50, tzadikim, 40, foi indo. O que poderia acontecer com Avraham Avinu? Eu picaste, eu pedi. Vocês vão falar o quê? Serviu a reza ou não serviu? A princípio, entre aspas, tem muito a falar sobre isso, mas vamos continuar aqui o raciocínio.
Você vai falar, não serviu, foi destruído, você não vai morar. Você me estimulou para rezar, Hashem? Você sabia que não ia ser atendido? Você sabia que não tinha tzadikim? O que Hashem me ensinou para Abraão Avinu? Abraão, titpalel. Se a tefilá não tazou lá de Sedom, se a tua reza não serviu para as pessoas de Sedom, sim ou não? E se não, ela vai ajudar para os teus filhos no futuro. Por isso que falou, Mechase, anime Abraão, eu vou ocultar a destruição para Abraão. Aí vem o próximo passuco, Abraão tem geração futura abençoada. Então a Kadosh Baruch Hu falou, tua tefilá, se não servir para Sedom, vai servir Tavshin, P, Aleph. Se não servir para Tavshin, P, Aleph, vai servir para 5.786. Estão me entendendo? Borolá me ensinou. Agora, qual é o problema, analisando isso aqui? Eu vejo aqui no livro Ohila um título que bem me deixou espantado. Vocês vão me acompanhar aqui o raciocínio. Ele fala aqui, Rega Savlanut. O que é Rega Savlanut? Minuto de paciência. Um instante de paciência. É fácil? Vocês podem ver, olha aqui, é que o pessoal não pode que está assistindo, ouvindo. Olha como está meu livro, ó, cheio de anotações aqui. Ribono shel olam, ó, teste. A pessoa está sendo testada. Não é fácil, é dolorido. Rega a paciência. Entre parênteses, eu vi uma coisa, mais bomba. Eu vou falar porque veio na minha cabeça. Eu vi do Rabi Biderman nas férias um midrash que eu nunca conheci, nunca ouvi. Tem que achar esse midrash, mas se ele falou, Neeman. Moshe Rabbeinu, a primeira vez que foi falar, comparou. Final de Perashat Shemot. O que Paró falou? Quem te conhece, quem conhece Hashem, foi bom ou não foi bom a princípio? Péssimo, por quê? Porque antes ele é oferecido a palha, agora vocês vão fazer sem palha, e se não tem palha vão colocar crianças, Hashem Shmor, bebês, norá, terrível. E aí começou a outra perashá, que Moshe falou la mareota, porque essa, certo? E aí começou a outra perashá, que Hashem falou, vai lá até ele, tal. Quanto tempo demorou? Eu sempre na minha mente, Moshe Rabbeinu saiu a primeira vez falar com Paró, e aí todo mundo olhou, em vez de melhorar, piorou. Ele trouxe um midrash que Moshe Rabbeinu fugiu para Midian outra vez. E demorou 6 meses para ele voltar em cena outra vez. Foi um dos maiores testes de Am Israel. Depois que Moshe Rabbeinu veio falar, para esperar ele voltar outra vez. Demorou 6 meses. Rabotai, eu e Yosef me coloco nesses 6 meses. Você vai falar Rega Savlanut? Vamos lá buscar ele. Impressionante o nível de Am Israel Kadosh. E ele falou, ele trouxe esse midrash pela emuná de Am Israel, que não desistiu, Moshe Rabbeinu voltou e aconteceu tudo o que aconteceu. Por essa emuná de Am Israel. Quer dizer, isso foi o estopim, foi essa emuná desses 6 meses. Então você chega, eu dei um exemplo que eu ouvi, fecha parênteses. Rega Savlanut. Me aguardem. Tem um livro aqui chamado Kiatai Madi. É um trabalho, é um teste, mas nós precisamos de ferramentas para suportar esses testes. Esse é o nosso trabalho. De estudar essa teoria, sempre eu falo isso. Não existe a palavra fácil, existe mais difícil e menos difícil. Mas quanto mais ferramentas você tem para lidar com isso, Bezrat Hashem, a tua savlanut, você vai saber trabalhar ela, a tua paciência. Mais preparado, exatamente. O livro de Emunatecha, Emuná, tal. Mas agora, preste atenção que eu quero chegar. O Rav justo aqui traz esse livro que é Atai Madi. O nosso problema é, também da nossa geração, nem se fala,
é que nós queremos resultados imediatos. Para ontem. Mesmo minha tefilá qual foi? Pega ali depois para pedir desculpa. Não, Borolá, por favor, já. Tudo é imediato. Ele fala Shiduchim, imediato. Parnassá, imediato. Não é fácil. Nós precisamos estar preparados. E ele, olha a expressão que ele usa. E se não é imediato, anashim mitpaletzim betzipiyah, piram, ele usa. Pelo esperar. E eu acrescentei na minha canetada, lo aleno se deprimem e ficam em depressão. Estou errado? Aí ele fala, Venamudaim, é importante ler, e elas não entendem, tem que fazer elas entenderem. Eu falo Yosef, tenho que me fazer entender, não vou falar deles. Le'en sof sibot bashamayim. Não estamos lidando com qualquer ser humano, estamos falando com Boreolam, Ribono shel Olam, Hashem, que ele mashgiach akol, tudo ele faz tudo. Matsui mashgiach. Ele tem sibot, motivos. Se eu te falo ainda não é a hora, você pode duvidar do que eu estou te falando. Da onde você sabe? Mas Boreolam sabe a hora certa. A gente falou, a gente direciona a tefilá e quem coloca no lugar certo, na hora certa, quem é? Hashem. בעצם ברגעים אלו כבר מכינים לו משמיים מה שהוא צריך. No shamayim já, como se fala, arrumam, preparam do que você precisa. Ele usa aqui, espera um pouco. Od me'at be'ezrat Hashem vem. Ahu eno batuach, a pessoa com essa falta de emuná e bitachon, ele usa com esse problema, ele não compra esse consolo. Ele é capaz de pensar, se ele não fala, ele pensa. É fácil você falar isso. Você está no mesmo barco? Aí ele traz um exemplo lindo. E eu peço uma abacaxá a vocês. Eu escrevi assim, é um exemplo muito bonito, mas eu tenho uma observação que faz diferença. Eu, Yosef. E essa observação, na hora que eu preparei esse shiur, em casa eu também fiz ela. Mas se eu não fazer esquecer, vocês não deixam terminar o shiur até eu fazê-la. Muito bom, ele fala, Nikach ledugma, pegar um exemplo de alguém que quer plantar um vaso com terra, uma semente, uma fruta, uma flor. E aí ele coloca, prepara tudo, vaso, terra, adubo, tudo que... água, top. O que ele tem que fazer? Esperar. Tem que esperar. Leamtin, o seu determinado tempo para crescer. Hashem, Bezrat Hashem, vê o que? Frutos. E a fé. Vamos supor que essa pessoa que colocou o garim na semente, ela quer ver, certo, como brota e quer ver e não tem paciência. O que ele faz? Hoje ele fez isso, amanhã ele desenterra, tira a terra para ver como está a semente, brotando ou não. Ele vê que o quê? Ele fica, não aconteceu nada. Passa um dia, outra vez. E vai indo, sem sablanut, rabotai, vai crescer um fruto. Mas eu quero já essa fruta. Qual é o derech? Qual é o caminho? Depois que você colocou a semente, o que você tem que fazer? Certo? Litazer bemuná beboreolam. Certo? Ter emuná, olhar para o Shamayim e pensar o seguinte: Asiti etatzarich, eu fiz o que está ao meu alcance. Meatá boreolam, por favor, dá berachá que isso cresça. E por enquanto aguarda o tempo que for para crescer e ver os frutos. Agora vem minha observação de Yosef. Quando eu li isso aqui, eu achei lindo essa ilustração, esse exemplo, que a pessoa tem que ter paciência para o fruto crescer. Só que minha observação é a seguinte:
vocês vão no interior, perto de plantações, que a gente vai isso muito na Kashrut, vai final do mundo, você vê muitas plantações, não vê? Como elas crescem? Todas uniforme, a Pashut, o cara que planta, trabalha para isso. mas Bederech la Pachot ou Yoter, crescem todas padrão. Qual é o maior dor que eu falo todo pode ter? Quando todos acontecem e é rápido e comigo que demora. Você está me pedindo paciência? Ele plantou o mesmo garim e eu plantei o mesmo garim. Então ele já cresceu, o fruto meu não cresceu. Essa é a minha observação e uma das coisas que mais dói. Concordam comigo ou não? Até mesmo se cresce um pouco maior. Não, então eu coloquei isso. וכל אחד זמן פרטי שלו, אפילו שכולם שמים את אותו גרעין. O que eu acho que eu acrescento aqui nesse exemplo é que mesmo que cada um colocou a mesma semente, cada um tem seu teste particular de esperar em relação à conta separada com Hashem e que Bezrat Hashem Boreolam traga o fruto. É fundamental porque nós sabemos que o que mais dói é isso. Não só por exemplo, Parnassá, todo mundo Parnassá, todo mundo tem Shidduchim, e eu demoro um monte. A flor dele cresceu rápido, a minha ainda nem cresceu. Eu plantei a mesma coisa, reguei igual. Cheshbonot Shamayim. Kachi a emuná ve a tefilá, ma'amin bechai olam vezorea. Essa é a emuná e a tefilá tem que ser junto, a fé e a reza. Acreditar que Boreolá, você plantou, você colocou essa semente, você deve rezar, porque a coisa que vai regar, né? Essa semente vai ser tuas lágrimas. Adam שמתפלל תפילה אחת, אינו יכול לדאוג ואסור לו לדאוג, כי מהתפילה כבר פעלה. Ele fala, só vou rezar uma vez, e eu quero ela já que tenha, é que nem aquele cara, plantou, ele já está desfazendo o quê? A terra. Para ver se brotou. Não, uma só. E se você exigir, é o pior que existe. A gente já vai, Gemara em Berachot fala, e um da tefilá, eu rezei tanto porque Hashem não me atende. Aí Hashem pega a tua ficha, aí não é fácil. Então o Rav fala aqui, reza, chora, besavlanut, que ela vai ter mais dor, pashut, provavelmente vai ter mais lágrimas. Então com esses demaot, ele usa com adubo nos teus masim tovim, melhorar teus atos, Bezrat Hashem, você vai ver verachot. Porque se uma pessoa realmente, com isso eu já estou terminando, se uma pessoa, Rabotai, ela pensa, eu rezei, que Shivchin Adam Shivtfilato Lonantá. Eu estou vendo, ela acha que não foi aceita, mas está equivocada. Ela pensa que não foi aceita. Qual é a reação, entre aspas, dele? Primeiro ela fica brava, ela quer se afastar de Hashem, se deprime. A gente já falou, isso não é correto, isso é Yuma Tfilah. Aí está indo para o caminho errado. Eu vou explicar por que está indo para o caminho errado. Porque Boreolam, o que você está dizendo? Mashera, Kadosh Shomei Otam? Você vai, por que Hashem não ouviu minha tefilá? Hashem ouviu tua tefilá. She'adam eno koreh mapa nachon, ele não está observando o mapa de uma forma correta. Não se afasta, é de Hashem. O que Hashem quer? Toda a finalidade dele é letová. E bechavana letivlo. É que eu não sei descrever onde está Tová. Mas isso é problema meu, porque eu sou carinhoso. Mas Boreolam é Hashem. Olha o exemplo que ele traz. Com isso eu termino o shiur. Um Yeled chegou para o pai e ele quer, eu quero uma bicicleta.
O pai falou assim, eu quero te dar uma bicicleta, vou te dar. Ele foi na loja para fazer uma surpresa para o filho, comprar uma bicicleta. Aí o cara começou a falar, bem, meteu também. Chega lá, que aro você quer de roda, pneu? Para botar, que aro? Vou lá saber o aro, o número, sei lá. Certo? E o pai também não sabia que aro comprar bicicleta, bike assim, bike... Não sabia. Então ele sabe o que? Se cansou, chegou para casa, ele foi fazer uma surpresa melhor para o meu filho. Sabe o que? Vou dar um envelope com um cheque assinado em branco. O pai pensando, pachuta, ele vai pegar esse cheque em branco, ele vai escrever, ele pode comprar a melhor bicicleta que ele achar. Ele que vai, que compre com um cheque em branco. Eu só vou assinar. Chegou para o filho, meu filho querido, eu te amo, vou te dar um presentão. Ele dá para ele um envelope fechado e ele recebe. Filho, olha assim. Obrigado. E ele imagina o filho, o que tem dentro dessa mata? Uma foto eu abraçando ele. Eu quero fotos, eu quero uma carta de amor no meu pai, certo? O que eu queria? Uma bicicleta, uma bike. O que você está me dando uma carta? Um texto bonito, palavras bonitas. Ele ficou tão bravo, a criança, o que ela fez? Pegou o envelope e rasgou. Fala o Rav aqui, e se ele fosse uma pessoa decente, pelo menos acreditasse no pai, se tivesse derech, ele iria o quê? Abrir alguma coisa, tem, abre a carta, de repente vai ver o que tem, certo? E perdeu. Não, faltou derech. Falou, para mim, Rabot, nós pedimos para Kadosh Baruch Hu muitas coisas, e parece ser que ele não me atende. Eu quero já hoje. Eu quero parnassá hoje. E não é como eu quero. Ele tem que acreditar que Minas Shamayim estão preparando o melhor cheque possível para ele. Hanistarot Lashem Eloquenu. Ele usa aqui uma expressão forte. Kamashoteu Adam Shemekabel Yadot Shek Patuach. Como é tolo uma pessoa que recebe um cheque aberto e ela rasga ele. É fácil falar, tá? Ai, Rabotai. Faz parte, é um trabalho, é um teste. Bezrat Hashem, nós vamos dar sequência, certo? E saber que nenhuma tefilá é em vão. Boa noite.